Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Everson Kamadeva, seja muito bem-vindo. E hoje a gente vai estar jogando o tarô para saber um tudão dessa pessoa. Então você já vai pensar no seu ser de luz aí. Nós vamos saber o tudão dessa pessoa, pensamentos, sentimentos, atitudes em relação a você. Então, já vai... hoje eu trouxe duas bolas de cristal, né? Pequenininha, mas dá para você enxergar. Uma é de quartzo rosa e outra é de cristal transparente. Então já vai se conectando com a energia, traz a imagem da pessoa em cima da mesa que você mentalizou. Ah, eu quero saber de mais uma pessoa. Então você pode imaginar uma pessoa vamos dar um exemplo, para quartzo rosa, ou outra pessoa para bola de cristal, né, transparente. E aí você já traz energia e escolhe. E é também interessante se você quiser ouvir as duas respostas, tá? Porque, Iverson, o quartzo rosa não combinou, vai no cristal, né? E se não combinou aqui, tem vários outros vídeos no canal que você vai poder ver. Eu tenho certeza que algum desses vídeos vai responder a sua questão, tá bom? Mas antes de começar, eu quero te convidar a seguir a minha página, compartilhe este vídeo, salve este vídeo, acione o sininho, porque assim automaticamente, né, tudo que eu postar no YouTube, você já vai ficar sabendo, né? E também, gente, leve esse link para uma pessoa, para um amigo, para uma amiga que está passando por uma situação na vida amorosa. E assim eu posso também ajudar essa pessoa, você também pode ajudar essa pessoa, tá bom? Então hoje a gente vai saber um tudão dessa pessoa, lembrando mais uma vez que a gente vai saber os pensamentos, os sentimentos e as atitudes dessa pessoa em relação a você. Como eu sempre falo, esse é um jogo em geral, adapta a sua vida, como aqui tem muitas pessoas que assistem, tem muitas energias, então, gente, adapta a sua vida, adapta a sua realidade, deixa eu só virar um pouquinho a câmera assim, adapta a sua vida, adapta a sua realidade, para você ter uma resposta mais assertiva, né? E firma bastante, deixa a sua intuição seguir, escolhe ali uma bolinha, tá bom? Vamos lá para você que começou, vamos começar para quem escolheu a bolinha quartzo rosa, que é essa daqui, tá? Vamos ver para quem escolheu aqui o quartzo rosa. Deixa eu colocar os tarôs aqui do lado, né? Vamos começar com o tudão dessa pessoa. Pensamentos, sentimentos, atitudes em relação a você. Vamos começar com um arcano maior para cada situação. Pensamentos, sentimentos e atitudes dessa pessoa em relação a você que está aí me assistindo. Mentaliza bastante o ser de luz aí, traz a energia dele para essa mesa, né? Traga a energia dele para essa mesa para você ter uma resposta mais assertiva. Vamos lá. Vamos colocar aqui primeiro os pensamentos, né, dessa pessoa. Aqui vai ser os sentimentos dessa pessoa em relação a você. E aqui vai ser as atitudes, né? Se está separado, se vai voltar, o que essa pessoa pensa em fazer em relação a você, tá? Essa carta aqui eu vou deixar um conselho no final, ela vai servir num geral, vai ser um conselho para você no final, tá? Para você ouvir, é um conselho para sua alma, né? É um conselho para você, então vou deixar aqui do lado, depois a gente vai ver ela também. Agora vamos pegar o outro tarô, deixa eu colocar ela um pouquinho mais para cá, porque a gente vai pegar mais cartas para a gente ter mais informação sobre essas pessoas, sobre essa pessoa, né? Iverson, eu não sei quem mentalizar. Pode deixar também, se você não tiver ninguém, deixa que o tarô fala, né? Mas aqui é um jogo bem direcionado, né? Para saber em relação de uma pessoa. Deixa eu colocar um pouquinho mais para trás para a gente ver. Sim, aqui vai dar. Então vamos lá, ó. Aqui vai ser os pensamentos dessa pessoa em relação a você. Tirar mais 5 cartas aqui pra gente ter. Gente, eu vou dar bastante detalhe, não vou esconder nada, tá bom? Então fique aí. Vou dar bastante detalhe dessa pessoa. Esse aqui são os sentimentos dessa pessoa em relação a você, né? Porque às vezes a pessoa pensa uma coisa, sente outra, né? E de tudo, gente, tem muita... Pensa, sente e não toma atitude nenhuma, né? Essa aqui vai ser a atitude da pessoa em relação a você. Ó, tá vendo que é um jogo bem completo, né? Que vai ter bastante informação. Então vamos lá, em questão dos sentimentos, dos pensamentos, perdão. Vamos ver primeiro os pensamentos, né, Iverson? Os pensamentos. O arcano maior que saiu para os pensamentos foi a carta da sacerdotisa, ou a papisa, a alta sacerdotisa. Gente, os pensamentos da pessoa em relação a você estão focados em você, mas muito provável essa pessoa ela está silenciosa, né? Ela está tentando se manter no silêncio, ela está tentando aí segurar os pensamentos dela em relação a você.
ela está tentando se controlar. A sacerdotisa é uma carta que fala muito de introspecção, de estudo, de prestar atenção. Aqui a gente vê que os pensamentos da pessoa estão voltados em você também de uma forma espiritual. Aqui a gente tem para muitas pessoas que escolheram já o quartzo rosa, a gente já vê o pensamento da pessoa voltado energeticamente para você, porque a gente tem que lembrar que a sacerdotisa é uma carta que fala muito de espiritualidade, ela fala muito dessa conexão, né, com esse lado espiritual, mas temos aqui um pensamento da pessoa que tá divagando, né, de uma certa forma a papisa também fala que é um pensamento mais estruturado, a pessoa está estudando, está te analisando, não como a carta da justiça de um modo mais frio, mas aqui a pessoa, ela está tentando encaixar as coisas, encaixar os sentimentos, né, ela deve estar se questionando assim, nossa, a gente tem uma ligação tão profunda, né? A gente tem aqui uma relação tão profunda, a gente tem algo tão profundo, é lógico, né, gente? A gente vai ver realmente se essa pessoa, com mais informação, nós vamos entender melhor o pensamento dessa pessoa. E é interessante notar que a papisa também pode falar de segredos. Essa pessoa está querendo aí, ela tá demonstrando, ela está querendo demonstrar que não está pensando em você também, tá? Para muitas pessoas aqui que escolheu o quartzo rosa, essa pessoa está tentando se manter em segredo. Os pensamentos dela, né? Ela pode estar falando assim, eu não quero pensar nela, ou eu não estou pensando em você. Possa ser que ela esteja postando coisas assim, que está muito feliz, né? Que está muito alegre, mas assim, ela está focada em você, ela está pensando assim em você, tá? Inclusive, a sacerdotisa deixa bem claro que vocês têm aqui, os pensamentos estão algo energético. Então, ele pensa de lá, você pensa de cá, né? E assim sucessivamente. Vamos ver as outras informações aqui agora, ó. 2 de paus, ó, a pessoa está planejando aí alguma coisa, vamos ver nas outras cartas, né? Então, assim, porque a papisa fala muito da passividade, então é um pensamento que... Sabe quando a pessoa ela pensa em tomar uma atitude, mas ao mesmo tempo vem algo e fala assim para ela, não, vai com calma, vai tranquila, porque a papisa ela não toma nenhuma atitude impensada, a papisa é uma carta estruturada, né? Ela é uma carta que ela vai muito pela intuição, ela vai muito pelo que ela está sentindo, então quando essa pessoa ela pensa em tomar uma atitude, automaticamente os pensamentos dela falam assim, não, vai com calma, né? Vai com calma, não vamos entregar aí logo o tesouro, né? Mas o pensamento dela é planejamento. Mas o que ela está planejando, né? O que ela está planejando? Ó, 4 de paus. 4 de paus, gente, é uma carta de celebração. É uma carta de comemoração, né? Muitos tarôs geralmente vem com 2 figuras apenas. Então é uma comemoração intimista. Então essa pessoa ela está pensando em comemorar algo com você, em fazer algo com você, né? Porque o 4 de paus, se você for ver vários tarôs, não é aquela festa, né? É sempre 2 pessoas, ou é sempre pouca gente. Então o pensamento dela é mais intimista sobre você. Ela está planejando começar algo, né? Planejando comemorar algo. Vale lembrar também que saiu 2 cartas de paus aqui, então 2 cartas do elemento fogo que fala de paixão. Então os pensamentos dessa pessoa são intensos sobre você, por mais que tenha essa papisa ali dizendo que a pessoa ela consegue se controlar, ela consegue se conter, mas os pensamentos da pessoa estão como se ele estivesse insistente. Essa pessoa está pensando em planejar algo com você, celebrar alguma coisa com você, né? Então ela está pensando assim, vamos celebrar algo, vamos fazer alguma coisa juntos, algo mais intimista, tá? Porque o 4 de paus é sempre uma carta de comemoração, é uma carta de festa, mas é algo mais intimista. Ele não fala de muitas pessoas ao mesmo tempo, tá? Outra carta que saiu aqui do lado foi o 7 de espadas. Essa pessoa tá com medo de ser... Então, assim, ao mesmo tempo que ela pensa, ao mesmo tempo que ela tá ali planejando alguma coisa, né? Então, é até por isso. O 7 de espadas, a impressão que dá aqui, que para muitas pessoas que escolheram o montinho aqui, o quartzo rosa, né, a bola de cristal de quartzo rosa, essa pessoa, de alguma certa forma, ela se sentiu machucada, ela está com medo, às vezes, ela está planejando, né, como chegar até você, porque também o 7 de espadas, gente, ele pode simbolizar aquela situação de ser traído, de se sentir enganado. Então, pode ser aqui que para muitas pessoas do quartzo rosa, essa pessoa que você mentalizou, ela tá se sentindo enganada. Aqui, gente, para muitas pessoas teve mentira. Então, assim, essa pessoa pode estar pensando na mentira que você contou para ela, ou pode ter tido fofoca, ou pode ter tido algum tipo de mal entendido, porque nós temos uma papisa aqui que fala de segredos e nós temos um 7 de espadas que sempre vai falar de perder algo, né? O 7 de espadas é sempre aquela energia que a minha energia está escorrendo, né? Ou escoando, perdão.
e eu tô perdendo alguma coisa. Então, o sete de espadas, a gente sempre espera algum tipo de traição nesse sentido. Mas a traição aqui, gente, não é aquela traição só amorosa. Às vezes é uma traição de, falou que em tal lugar comigo não foi, me deixou sozinho em tal situação, eu fiquei esperando, não tomou nenhuma atitude. O sete de espadas, ele fala que essa pessoa, ela tá meio travada em relação a você, ela tá com medo em relação a você, a algum motivo, a alguma situação, que muitas vezes você não pode, Iverson, mas eu não fiz nada, como que tá dando isso? Às vezes a pessoa criou também, dentro da cabeça dela, algum tipo de situação. Então, assim, ela está planejando em comemorar alguma coisa com você, mas a gente até entende por que sai a papisa. Essa pessoa, ela tá meio acuada, então ela sente, né, esse sete de espadas deixa bem claro que ela sente que realmente ela deve com calma, que ela deve bem tranquila, para não passar nenhuma situação aí mais complicada em relação a você, tá? Muitas pessoas aqui que escolheram o quartzo rosa, essa pessoa se saiu machucada, tá bom? Temos o rei de ouros, aqui temos uma pessoa também que pensa em te valorizar, pensa em ter algo sério com você. O rei de ouros fala que essa pessoa está pensando, ela não quer mais brincar, né? Ela quer algo sério. Então, possa ser também, gente, que muitas pessoas aqui escolheram o quartzo rosa, você não passou para ela a segurança que ela precisava, tá? Então, pode ser aqui que a gente entende aqui que a pessoa esperou também demais de você, né? E acabou aí, você na cabeça dela, ela pensa que você não deu aquela segurança para ela. Gente, aqui é muito provável mesmo, né? Aqui mostra para mim, né, uma situação mesmo da pessoa ter sido abandonada, ou você ter se irritado com a pessoa, ou você aí ter... aqui mostra que você disse não para essa pessoa, tá? E se essa pessoa disse não para você, é engraçado também notar que essa pessoa pensa que ela deveria ter te valorizado mais, né? Porque temos um rei de espadas aqui com sete de espadas, essa pessoa ela pensa assim que também poderia ter te valorizado mais, tá bom? Aqui a gente tem um três de paus, você vê que engraçado, né? Que é assim, como o tarô ele costura, como a gente fala, né? Começamos com 2 de paus aqui, a sacerdotisa, que veio como carta regente, 2 de paus, 4 de paus e 3 de paus. Você entende que aqui tem bastante elemento fogo? E você entende que aqui ela planeja com você, ela planeja, né, se divertir com você, celebrar alguma coisa com você, e fecha com 3 de paus. Então essa pessoa já pensa em tomar uma ação, tá? Porque o 2 é quando a pessoa está planejando, e no 3 a pessoa ela já vai tomar uma ação, né? Então a gente vê aqui que a pessoa já está pensando, se vocês estão afastados, né? Aqui, eu acredito que sim, que deve ter um silêncio por causa da papisa. Eu acredito que essa pessoa vai entrar em contato com você, ela só está esperando um jeito certo, tá? Aqui o 7 de espadas, gente, possa ser que você também possa estar demonstrando para essa pessoa que você está de boa, que você está feliz, que você não precisa mais dela. Então essa pessoa também está pensando assim, como que eu vou chegar, né? Como sai um rei de ouros, ela pensa o seguinte, nossa, eu tenho que demonstrar que eu posso dar valor, que ela pode, ela ou ele, né, você adapta aí a sua realidade, pode contar comigo, que eu mudei, alguma coisa aconteceu nesse sentido. Mas o 3 de paus, ele deixa bem claro aqui que a pessoa já está entrando, já vai entrar em contato com você, ela já está entrando em ação, né, para fazer o 4 de paus, tá? Então ela está entrando em ação aqui para tomar uma atitude, ela já está criando um plano e toda uma situação aí para entrar em contato com você, e eu tenho certeza que ela consegue aí passar por cima desse 7 de espadas, dessa questão de ser passado para trás, de eu fui deixado de lado, tá bom? Esse foi o pensamento da pessoa. Agora vamos ver os sentimentos, né? Porque a pessoa pode estar pensando assim, e vamos ver quais são os sentimentos. Ó, são a carta da morte nos sentimentos. Gente, aqui a gente tem pessoas que realmente estão afastadas. A gente tem pessoas, a morte, quando ela fala de sentimento, ela fala que teve uma separação para um amadurecimento, né? A morte também pode indicar fim necessário de sentimentos aí, então a gente entende que está passando por uma transformação os sentimentos da pessoa. Temos pessoas com sentimentos machucados, temos pessoas com sentimentos aqui doloridos. A carta da morte, inclusive, fala que muitas que escolheram aqui o quartzo rosa teve que tomar essa atitude de se afastar, porque sentimentalmente já estava se machucando. E isso combina muito com a jogada de cima, porque se a pessoa se sentiu traída, né? Então, sentimentalmente, a pessoa ela fala que ela tinha que passar por um outro estágio, que ela tinha que transformar, né? Que ela tinha que trazer uma outra situação para a vida dela. Então, aqui, gente, a gente entende que a separação, o afastamento, para muitos aqui foi algo consciente, tá? Foi algo tomado
muitas vezes dos dois lados, não foi pego desprevenido, porque a morte, ela fala de um fim necessário, né? E é engraçado notar que nesse tarô a morte é um casal dançando, tá vendo? Então a gente entende aqui que os dois chegam num consenso, né? Aqui para muitos, tá? Os dois chegam num consenso, os dois conversam sobre isso e falam, ó, vamos realmente dar uma afastada. Eu sei que muita gente não gosta de tempo, mas aqui eu não digo nem que pode ter tido um tempo mesmo, tá? Mas sentimentalmente pode mostrar que... E é duas cartas que falam de frieza também, porque a papisa também é fria, tá? Então o pensamento tá meio frio, meio silencioso. E os sentimentos também estão silenciosos. Apesar de mostrar que a pessoa, ela tá tomando uma atitude, mas assim, de primeiro impacto, é isso que aparece para você, tá? Vamos ver as outras cartas aqui. Ó, o 5 de espadas, a pessoa se arrependendo. Sentimentalmente a pessoa tá arrependida. Se foi a pessoa que largou de você, ela tá se arrependendo bastante. Sabe, às vezes a pessoa fala assim, eu vou dar um castigo. E aí a pessoa te deixa a ver navios. E aí você acaba, né, mostrando que está mais feliz, ou até pode ter encontrado alguém, porque o 5 de espadas é aquela vitória não honrosa, né? Aquela vitória que a gente tem, mas a gente fala, nossa, gente, sabe o que é o 5 de espadas? Eu vou dar um exemplo bem forte para vocês. Às vezes você, seu amigo ou sua amiga está concorrendo a uma mesma vaga, né, um concurso público, e você acaba passando nessa situação na frente da sua amiga, do seu amigo. Você fica feliz, mas você vê que a sua amiga fica triste. Então é aquela vitória não honrosa, né? Não que você não esteja feliz, mas é que tipo, essa vitória ela traz algum tipo de incômodo. Então, sentimentalmente falando, o 5 de espadas, ele fala muito desse sentido. Eu fiz alguma coisa, mas agora eu meio que me arrependi. Porque o 5 de espadas é a carta do arrependimento também, é a carta de frustração. Mas a pessoa aqui, gente, no 5 de espadas, ela já quer ter uma vitória, né? Ela já quer se movimentar também. Então, sentimentalmente, a gente já começa a ver essa situação, tá? Mesmo com a carta da morte, porque aqui, pra mim, a morte não quer finalizar total os sentimentos da pessoa. Aqui vem como transformação, tá? Seu a 7 de ouros, ó, de novo a pessoa pensando em valorizar, sentimentalmente, aqui é os sentimentos da pessoa, sentimentalmente ela fala que ela deveria te valorizar, né? Sai um 7 de espadas aqui em cima, um 7 de ouros aqui embaixo, falando que a pessoa, sentimentalmente, ela tem a necessidade de crescer esse sentimento, ela tem a necessidade de ver esse sentimento brotar, né? Então a gente entende aqui que por mais que a situação esteja numa questão de frieza, numa questão aí um pouco mais de distanciamento, a gente entende que a pessoa ainda tem aquela vontade, né? Ela tem aquele, sentimentalmente ela tá ali pensando em você, né? O 7 de ouros fala muito dessa questão da pessoa plantar, esperar crescer, né? Eu coloquei minha sementinha lá, então assim, os sentimentos ainda estão lá, tá? Existem sentimentos que ainda estão lá. E o 7 de ouros me mostra que vai brotar mais sentimento ainda, que a pessoa vai ter mais sentimentos por você. Veio o 4 de copas, também é uma carta de frustração, diferente do 5 de espadas. O 4 de copas fala de uma pessoa que às vezes aqui sentimentalmente ela tá frustrada, ela tá desapontada, né? Então a gente vê aqui que sentimentalmente a pessoa está desapontada com você. Mais uma vez eu digo, muitos que escolheram o quartzo rosa pode já estar aí vivendo a vida, ainda tá ligado na pessoa, mas tá vivendo a vida, né? Como eu sempre falo, né, gente? A gente tem que esperar vivendo, não esperar sobrevivendo, né? Você vê que o 4 de copas, a pessoa tem 3 taças ali, uma na mão, e ela tá perdendo essas oportunidades. Então a gente entende que essa pessoa sentimentalmente ainda tá apegada a você, mas tá desapontada com alguma coisa, tá? A gente entende aqui que a pessoa está desapontada com alguma coisa. Aqui pro quartzo rosa, muitos aqui deram um checkmate na pessoa, ou ou deixaram bem claro que a pessoa deveria tomar uma decisão em relação a alguma coisa, tá? 6 de paus, você, sentimentalmente a pessoa está tentando se sentir vitoriosa, né? Mais uma vez, o 6 de paus, gente, é aquela carta já da celebração da vitória. Diferente do 4 de paus, que é algo mais intimista, o 6 de paus, a pessoa ela chega vitoriosa, né? Ela passa da discussão, da disputa do 5, ela vence no 5 de paus e ela vem para o 6 de paus já vitoriosa. Então, essa pessoa sentimentalmente é como se ela quisesse ascender dentro dos seus sentimentos, ou acender esse sentimento. Ela quer sair dessa questão, né, de frustração, de desapontamento, né, de vontade de estar ali, porque o 4 de copas também pode simbolizar uma certa dependência, né, uma dependência ainda, uma birra. Sabe aquelas pessoas que faz birra? Então, sentimentalmente, essa pessoa ainda tá meio que fazendo uma pirraça, uma birrinha, né, mas a gente entende aqui que essa pessoa tá como... Gente, aqui dá a impressão que sabe aquela criança que foi abandonada? Então a pessoa pode estar se sentindo dessa forma. Então, sentimentalmente, ela quer
evoluir isso, né? Ela quer trazer, ela quer acender isso, né? Porque o 6 de paus, ele deixa bem claro. E olha só, o 5 de paus, né? O que eu te falei? Aqui, gente, sentimentalmente a pessoa tá vivendo uma disputa, né? Ao mesmo... E você vê que, olha, que interessante. 5 de espadas e 5 de paus. Então a gente abre, né, os sentimentos da pessoa com a carta da morte. E aí a sequência começa com 5 e termina com 5. O 5 no tarô, ele sempre fala de movimento. Então a gente entende que essa pessoa sentimentalmente está se movimentando. Mas ainda existe uma disputa muito grande. E essa disputa, gente, é entre sentimento e pensamento. Olha que interessante. Enquanto a pessoa pensa, né, em tomar uma atitude, pensa, né, igual o 3 de paus ali em cima, e você vê que está sendo bastante carta de paus, essa pessoa é apaixonada por você, né, mas ela ainda tem uma disputa. Gente, aqui é muito claro que essa pessoa está sobrecarregada, essa pessoa deve estar passando por alguma atitude, em relação a você, não deve estar sendo fácil para ela, porque a gente tem aqui até a gente tem uma diferença. Enquanto ela está pensando de um jeito, ela está sentindo de um outro, tá? Então a gente vê uma pessoa com muita mágoa aqui dentro, sentimentalmente falando, é uma pessoa com muita mágoa. Aonde o pensamento dela, por isso que a Papisa tenta estudar, tenta entender, tenta encaixar essa situação, né? Tenta ser mais racional, mas aí os sentimentos já viram um pouco essa bagunça, essa questão de disputa. E de novo, gente, é como se sentimentalmente essa pessoa achasse que vai ter que te disputar com alguém, tá bom? Aqui muitas do quartzo rosa, certeza que já tá vivendo a vida, ou tá conhecendo outra pessoa, né? Ou tá deixando bem claro que tá meio que se libertando, tá bom? Agora é a hora do babado. Vamos ver qual é a atitude dessa pessoa. Se essa pessoa vai realmente tomar uma atitude, se essa pessoa vai vir até você, se ela vai te procurar, se ela vai tomar uma atitude em relação a você. Porque às vezes a pessoa pensa, sente, mas acaba se escondendo, né? Vamos ver o arcano maior que seu? Roda da fortuna, gente. Aqui já disse tudo, né? Roda. A pessoa vai tomar uma atitude, a pessoa que ela vai vir até você, né? A pessoa, ela já está... A tendência disso acontecer é muito grande, né? Gente, é interessante notar que tanto a sacerdotisa, quanto a morte, quanto a roda da fortuna, são cartas que falam de espiritualidade ou de destino, né? A papisa e a morte, a papisa é mais de espiritualidade, a morte é destino, a roda da fortuna é destino. Então é como se essa pessoa está no seu destino, tá? Vocês ainda têm coisas para resolver. Então a roda da fortuna deixa bem claro que essa pessoa vai tomar uma atitude, que essa pessoa já está se movimentando. Aqui eu dou questão de um mês, mais ou menos. Nossa, Everson, tudo isso? Sim, gente. A roda da fortuna ela pode estar me mostrando um mês, até 2 meses, mas eu acredito que a pessoa ela vai estar, sim, tomando uma atitude em relação a você. Vamos ver mais informação aqui, ó. Valete de espadas, essa pessoa está te stalkeando. Olha só. Essa pessoa está aí fuçando, né, mexendo nas suas redes sociais, querendo saber de você. Essa pessoa vai tomar uma atitude de uma forma mais racional, né? Lembrando que o valete de espadas, às vezes, ele pode ser imaturo. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, porque às vezes a pessoa ela vai tomar uma atitude, vem conversar com você e acaba falando algumas coisas que você não vai gostar de ouvir, porque às vezes o valete de espadas, perdão, o valete de espadas, de todos os valetes dos arcanos menores, a gente fala que é o valete mais rebelde, é o valete mais teimoso, é o valete mais encrenqueiro. Então, pode ser que a pessoa ela já chega, ela toma uma atitude em relação a você. Ela pode te cobrar de alguma coisa, de coisas que ela não gostou. Às vezes ela está te stalkeando e ela não está gostando de algumas situações. Então ela vai chegar, vai tomar uma atitude em relação a você, já falando alguma coisa. Então aí vai caber de você ter paciência ou não para conversar com essa pessoa, tá? Ó, valete de paus também, ó, 2 valetes. Gente, essa pessoa, ela vem até você. E é engraçado notar que essa questão aqui é muito forte, porque ela é muito apaixonada e essa pessoa, ela tem, às vezes, atitudes muito imaturas em relação a você. Então, pode ser que por isso, que muitas pessoas aqui, né, que deixou de, né, deu um checkmate na pessoa, deu um chega pra lá na pessoa, por questão de maturidade. Mas ainda eu vejo que essa pessoa chega nesse mesmo sentido. Lembra aqui em cima que eu falei que a pessoa, ela sente que ela deveria ter te valorizado mais, ou ter te dado mais valor, ou demonstrado, porque o Rei de Ouros fala isso, né? Só que assim, a pessoa, ela pensa, né, agora eu vou chegar lá, eu vou mudar, eu vou mostrar que eu mudei, que eu tenho mais maturidade, né? Só que sentimentalmente tá essa bagunça
ainda, essa questão de conflito. E, gente, as atitudes dessa pessoa, infelizmente, são atitudes muito imaturas, né? Aqui, gente, logicamente, não é para todo mundo, como eu sempre falo, né? Outra coisa, o tarô não é uma sentença, ele é uma tendência. Então, para muitas pessoas que estão aqui no Quartzo Rosa, temos diferença de idade, sim. Pessoas muito mais jovens, tá? Ah, Iverson, mas ele é mais velho. Aqui a gente tem pessoas imaturas. Mesmo que seja mais velho, nós temos pessoas imaturas, porque nós temos 2 valetes nas atitudes dessa pessoa. Então, às vezes, essa pessoa toma uma atitude impensada, toma uma atitude de forma imatura, de forma irresponsável, né? Os valetes, gente, eles estão crescendo, eles vão se tornar cavaleiros, eles vão se tornar reis ou rainhas, né? Então a gente vê que essa pessoa vai tomar uma atitude mais irresponsável, ela chega até você, ela vem até você, porque também valete, né? O valete é aquele que está iniciando, ele está saindo, né? Ele está andando, né? E aqui a gente tem um valete de espadas, um valete de paus, que são valetes de muita agilidade, né? Valetes que andam bem rápido mesmo, né? O valete de espadas é muito mais rápido que o valete de paus, mas assim, aqui a gente tem valetes que se movem de uma forma mais rápida, diferente do valete de copas e do valete de ouros, né? Então a gente tem uma pessoa que, em relação de atitude, ela vai te procurar. Gente, aqui é questão de 1 mês mesmo, no máximo 2 meses, tá? Mas ela vai te procurar sim. Ó, vamos ver outra carta? 8 de paus, gente, aqui já é rapidamente, aqui... Se era questão de 1 mês, pode até ser de 7 dias, 8 dias. Aqui é muito rápido, gente. Essa pessoa, inclusive, já tentou te procurar. Ela já tentou tomar uma atitude. Mas, assim, como ela tá nessa questão do pensamento, do sentimento, essa pessoa, ela dá uma blecada. Mas aqui, gente, tô vendo que isso vai chegar no final, tá? Até porque se é uma morte, a pessoa, ela vai, sentimentalmente, ela precisa se transformar, ela precisa tomar uma nova atitude. 8 de paus deixa bem claro, um movimento muito rápido, a pessoa te procurando. Gente, aqui a pessoa está angustiada, a pessoa realmente está angustiada, né? É como também se alguém, né, tivesse falando pra ela, olha, vai lá, resolve. Vai lá, conversa, né? Põe, porque os dois valetes juntos podem indicar amizade, né? Pessoas também, amigos, um dando conselho pro outro, tá bom? Ó, Cavaleiro de Copas, gente, aqui realmente, né? Gente, tarô é ótimo. Olha aqui, Cavaleiro de Copas, deixando bem claro que essa pessoa já está... Ela tá vindo, gente, tá vindo aqui, né? E ela tá vindo, ó, e é engraçado notar que a pessoa, ela vem com atitudes imaturas, né? Ela vem com atitudes até mesmo, mas ela vem te propondo, te trazendo sentimento, né? Mostrando pra você sentimento, mostrando que gosta de você, deixando bem claro que você é a pessoa da vida dela. Só que assim, temos que tomar um cuidado com o Cavaleiro de Copas, tá, gente? Porque ele entrega amor, mas ele sai. Então, assim, se essa pessoa está acostumada a chegar na sua vida, te oferecer e te prometer mundos e fundos, você cair no golpe e depois a pessoa sumir, muito provável essa pessoa ela vai repetir essa mesma situação. E aí está na hora de você, né? Se você realmente deu esse checkmate, você deixar bem claro para a pessoa que não é isso que você quer. Porque o Cavaleiro de Copas, gente, ele leva o amor para a pessoa. Mas como todo cavaleiro, ele não pode ficar parado no mesmo lugar, porque ele fica sempre se movimentando. Então aqui a gente vê uma pessoa que entrega amor, que entrega paixão, né? Que entrega sentimento, né? Paixão nem tanto, mais emoção mesmo, porque a paixão está muito mais no paus, né? Nas cartas de paus, né? O elemento fogo. Então a gente vê a pessoa te trazendo emoção, te propondo amor, mas aqui ainda vejo essa pessoa naquela situação, tipo, ah, eu cheguei, mas, né, eu não vou ficar 100%. Então aqui, gente, você que vai tomar uma atitude, tá? E olha quem que fecha aqui, o diabo, gente. Nossa, essa pessoa é complicada demais, gente. Aqui... A atitude da pessoa, gente, essa pessoa é obcecada por você, essa pessoa não para de pensar em você. E olha que interessante notar que assim, tanto o valete de espadas quanto o diabo podem falar de fofoca, de mal entendido, de desentendimento. Então, gente, toma muito cuidado aqui com a comunicação. Gente, deixo bem claro para você, o diabo, ele é o pai da mentira no tarô, ele é a máscara, ele é a obsessão, ele é aquela tendência, aquele vício. Então possa ser também que você não consiga se desgrudar dessa pessoa, como essa pessoa não consegue se desgrudar de você, tá? Como a gente tem aqui cartas tão espirituais, tão energéticas, que falam de destino inclusive, o diabo ele vem me dizendo que vocês precisam resolver, vocês precisam afinar a comunicação. Aqui, gente, a gente tem muita
A gente tem relacionamentos até tóxicos aqui, relacionamentos que viram um vício, que eu não consigo tomar uma atitude diferente. Iverson, eu tento, eu falo que não, mas quando a pessoa chega eu não consigo, eu sempre acabo caindo nas armadilhas, né? Eu sempre acabo caindo na lábia, né? Porque, gente, a gente tem que entender que o diabo, ele é a sedução, ele é a ilusão, ele é o desejo, né? Ele fala daquela pessoa que chega e encanta e de uma certa forma enfeitiça a gente com todo o seu, né, sua lábia, com todo aquele seu jeito. Mas no fundo, gente, cavaleiro de copas e diabo, essa pessoa, gente, ela gosta de brincar, tá? Ela gosta aí de conhecer gente, ela gosta, né, da coisa carnal mesmo, ela gosta de se sentir amada, paquerada. Então a gente tem uma pessoa aqui com ego, assim, em querer... Sabe aquelas pessoas que precisam de validação? Essa pessoa, ela precisa de validação na vida amorosa, tá? Mas eu tenho... assim, gente, aqui é fato que essa pessoa vai te procurar, ela já está tomando atitude, inclusive ela vai vir para resolver. Temos valete de espadas e o diabo, temos que tomar muito cuidado com a comunicação. Muito provável aqui, muitos que escolheram o montinho, o quartzo rosa, né, gente, o cristal de quartzo rosa, aqui vocês vão ter que resolver algo de comunicação. Então, assim, como eu te disse, a pessoa ela vai chegar em você, muito provável ela já vai chegar impondo as coisas em cima de você. Então aí cabe você aceitar isso ou não. Cabe você se libertar das amarras dessa carta do diabo, que fala, né, se você for ver as duas fadas ali, elas estão acorrentadas nessa figura, é como se elas não conseguissem sair. Sabe, o diabo é aquela carta do vício, daquela coisa gostosa, eu sei que tá me fazendo mal, mas eu quero ficar aqui, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Mas as atitudes da pessoa em relação a você, ela vai te procurar sim, tá? Vamos tirar mais 3 cartas do baralho cigano pra gente ver mais informação aqui? Vamos tirar 3 cartas aqui pra gente ver os pensamentos, os sentimentos e atitudes em relação a você. Vamos ver qual mais informação que o baralho cigano pode estar trazendo pra gente aí. Ó, vamos ver os pensamentos? Saiu aqui a carta da foice, saiu aqui a carta do coração. Olha que interessante, hein? E saiu aqui a carta da árvore. Gente, a pessoa, ela tenta se afastar, né? A foice fala que a pessoa tenta se manter distante, que a pessoa tenta se separar, que a pessoa tenta... Aqui, gente, provável é aquele tipo de relacionamento que vai e volta, né? Mas temos coração e árvore. Os pensamentos dessa pessoa em relação a você são pensamentos profundos, de sentimento, né? Então, fica aquela coisa estranha, né? Porque os pensamentos que é para ser mais racional não são racionais. Dá pra ver, né, gente? O diabo aqui é uma pessoa que às vezes age muito pelo impulso, muito pela, né? E, gente, temos 2 valetes, né? Que é muito claro isso, que é uma pessoa mais irresponsável, uma pessoa mais imatura, uma pessoa que age pelo instinto, que age pela vontade dela mesmo, né? É engraçado notar que aqui, eu não tô falando que a pessoa é filha única, mas aqui a gente tem uma energia de... como se tivesse aquela coisa de filho único, é mimado pela mãe, mimado pelo pai. Então a pessoa aqui, ela acaba agindo pela vontade própria, não sabe ouvir muito não, né? Tem muito disso nessa questão, tá? Então os pensamentos são intensos, profundos, a carta da árvore deixa bem claro, a pessoa tenta se desvincular, mas não consegue. Vamos ver os sentimentos? Ó, anel, né, ou aliança também, carta... e sol. Gente, aqui no baralho cigano já deixa bem claro que os sentimentos dessa pessoa é profundo também, né? A pessoa, ela quer ter algo com você, né? A carta do anel fala que a pessoa quer ter parcerias, né? Só que a pessoa quer ter mais clareza sobre o que ela está sentindo. A carta da carta junto com a carta do sol fala que a pessoa precisa de mais clareza. A pessoa precisa se entender bem da verdade, tá? Aqui temos pessoas, né, que muito provável aqui, gente que sofreu muito na vida amorosa, que teve algum processo doloroso aí, que vem nesse sentido, tá bom? Mas sentimentalmente essa pessoa, ela tem, né, ela quer mais clareza sobre você, tá? Vamos ver as atitudes. Carta do caminho aí, ó, falando que vai voltar mesmo, gente. Carta da montanha e a carta da cobra. Ai, ai, ai. Gente, a cobra combina muito com a carta do diabo. É interessante notar isso. Gente, então assim, essa pessoa, ela vai vir até você, ela vai te procurar, vocês vão conversar, mas tem aqui a montanha com a cobra. Gente, de novo, eu vou dar um alerta pra você. Gente, eu não minto, tá? Tem gente que não gosta quando saem essas cartas, mas a gente também não pode mentir.
Gente, essa pessoa ela vai te trazer algum tipo de obstáculo. Essa pessoa tem muito tesão por você, muito desejo. A pessoa ela é vidrada em você, ela é magnetizada em você. Mas essa pessoa ela vem, ela toma uma atitude, mas é como se ela que trouxesse um peso para você também, tá? Porque a carta da montanha deixa muito forte isso, gente. Aqui pode ser que a pessoa vai te acusar de traição, né? Pode ser que a pessoa vai te acusar de alguma coisa. Então, gente, entenda, você que tem que tomar uma decisão sobre isso, tá? A gente entende aqui que a pessoa pensa em você, tem sentimento, vai tomar uma atitude de vir com você, mas você tem que tomar cuidado, porque às vezes, gente, é uma pessoa que vai trazer mais dor de cabeça do que realmente aquilo que você quer, tá? Ah, Iverson, mas eu não quero nada, eu só quero assim mesmo. Se você quer assim, gente, tudo bem, mas entenda, aqui não é uma pessoa que no momento pra ter um relacionamento sério. É uma pessoa que precisa se estudar bem, a pessoa que precisa se entender. Emocionalmente temos alguém instável aqui, alguém que gosta de flertar, alguém que gosta de chamar atenção, tá bom? Vamos ver o conselho para você? Olha só, sua roda. Presta atenção, hein? Mudanças estão à vista e a vida é cíclica. A roda da fortuna simboliza os altos e baixos inevitáveis do destino. Abrace as transformações e adapte-se ao fluxo da vida. A sorte pode estar a seu favor, mas é preciso aproveitar as oportunidades. Confie no universo, em sua capacidade de renascer. Tudo que sobe desce e o que desce sobe novamente. Esteja preparada para o inesperado. Então tá vendo que também temos aqui a carta da Roda da Fortuna de novo, falando sobre isso, falando sobre essa situação? Gente, é um período de mudança. Algo tem que ter mudado. Então assim, aqui tá falando, né, que as coisas precisam mudar. Por isso que saiu ali a morte, saiu a foice e saiu a Roda da Fortuna aqui embaixo. Tá bom? Gente, esse foi o Montinho do Quartzo Rosa. Se você gostou, né, escreve aí embaixo, eu agradeço, eu manifesto, porque, né, porque pelo conselho que o universo está te dando, tá bom? Esse aqui foi pro Quartzo Rosa. Agora a gente vai lá pro cristal, né, pra bolinha de cristal, né, e vamos ver o que aguarda pro pessoal que escolheu aí a bolinha de cristal. Vamos lá, gente, vamos ver o que fala pra nós. Olá, olha aqui, gente, aqui de novo. Gente, agora a gente vai ver a esfera de cristal, ou bola de cristal, como chama, tá? Nós vamos ver um tudão dessa pessoa, pensamentos, sentimentos, atitudes em relação a você. Vou dar todos os detalhes possíveis, né? Se você quer saber mais informação, às vezes pode voltar pro Quartzo Rosa também, gente, porque dá mais informação pra você, tá bom? Então vamos começar aqui. Vamos pegar 3 arcanos maiores, para a gente saber as energias, né, dos pensamentos, dos sentimentos e das atitudes dessa pessoa em relação a você. Um tudão aí com bastante detalhe. Lembrando que, esses são os pensamentos. Gente, lembrando que o tarô não é uma sentença, ele é uma tendência. Lembrando que é um jogo aqui em geral, então você adapta a sua realidade, tá? É aquela sempre história que eu falo, que os olhos não vê, o tarô conta. Então vamos lá, sentimentos em relação a você. E atitude. Se essa pessoa toma alguma atitude, se essa pessoa vem, né? Como que essa pessoa vai agir? Às vezes ela se mostra sentimento, pensamento, mas a pessoa às vezes, né, tem medo, ou às vezes a pessoa aí não tem coragem de vir atrás. Essa aqui vai ser a mensagem pro final, tá bom? Essa aqui é uma mensagem para sua alma, um conselho para você sobre essa situação. Vamos puxar uma carta aqui comigo. Traz a energia da pessoa, gente, nesse aqui. Mentaliza o rosto da pessoa na mesa. O quanto antes você, né, o quanto mais forte você tomar uma... Deixa eu devolver aqui. Ó, quase que... O quanto mais forte você pensar, mais assertivo vai ser o tarô para você. Ah, Iverson, não bateu nem o Quartzo Rosa, nem a esfera de cristal. Gente, tem vários outros vídeos aí, praticamente com os mesmos assuntos. Eu sempre posto vídeo, às vezes, com o mesmo assunto, mas, né? Lembrando que esses vídeos são atemporais, então você pode assistir qualquer dia. Vamos lá, os pensamentos dessa pessoa? Eita, gente, tem gente que pensa, mas não toma atitude nenhuma. Deixa eu colocar pra cá, que depois eu pego pra gente ver. Não toma atitude, fica lá quieta, né? Mas já tem gente, né, que tem aquela coragem, né? Mas o tarô tá aqui para ajudar, né? Lembrando mais uma vez, né? Enquanto eu estou dispondo as cartas aqui, para você seguir a página, compartilhe este vídeo, né? Salve esse vídeo, acione o sininho, porque assim, automaticamente, tudo que eu postar, o YouTube já vai falar para você, né? E na descrição do meu vídeo, gente, eu deixo os meus contatos, tá bom?
para você entrar em contato, para você marcar uma consulta em particular, adquirir os meus e-books, até o meu tarô, que esse aqui, gente, esse tarô aqui é de autoria minha, né? Esse também. Vamos lá, para saber mais é só entrar em contato comigo. Gente, então vamos começar, né? Sem mais delongas, como diz, os pensamentos da pessoa. A primeira carta aqui, o Arcano Maior. Olha só, eita, que delícia! Seu a carta do mundo. Gente, essa pessoa aqui, ela tá pensando em fechar um ciclo, né? Aqui, se vocês estão afastados, aqui já mostra a pessoa pensando em se aproximar, fechar um ciclo ruim, né? Ou um ciclo que não estava tão significativo assim, mas para algo melhor, tá? O mundo, ele fala de fechamento de ciclo e começo de outro. Lógico, a gente vai ver nas outras cartas, mas aqui já é uma carta positiva. Fala de esperança, né? Algo novo acontecendo, um novo ciclo, uma nova situação, satisfação, alegria, né? O mundo, ele fala daquela situação de sucesso. Então a gente vê que os pensamentos da pessoa em relação a você são pensamentos até felizes. Ah, se fosse feliz ele estava comigo. Gente, a pessoa que está pensando, tá? É o pensamento da pessoa. Vamos ver nas outras cartas aqui, ó. Ó, o Papa aqui, gente, nossa, a pessoa querendo aí manter firme com você, né? Fecha um ciclo aí e vem com uma situação para te propor um relacionamento sério. Até mesmo para muitas pessoas que escolheu a esfera de cristal aqui, um casamento, uma união, uma parceria. O Papa deixa bem claro que os pensamentos da pessoa estão sobre isso. Querendo uma parceria, uma união com você, né? Querendo consolidar algo, querendo trazer algo para você, querendo trazer uma nova situação. Gente, aqui tá ótimo, né? Mundo com Papa, você é o mundo dessa pessoa. Você, para essa pessoa aqui, você é a parceria ideal para ela. Ai, você se fosse não tinha me largado, se fosse não tinha... Gente, é os pensamentos da pessoa, entenda isso. Por mais que a pessoa às vezes tomou uma atitude, mas os pensamentos ficam ali cobrando ela. Meu, ela é a parceira ou parceiro ideal para você, enfim, né? Vamos ver as outras cartas aqui. Ó, Rainha de Paus. Nossa, essa pessoa é apaixonadérrima por você. Gente, Rainha de Paus é a carta do entusiasmo. É aquela rainha que vive, aquela rainha que toma uma atitude, né? É aquela rainha, ó, tá sentada num trono de fogo, de lava, de vulcão. É uma pessoa que ela pensa incessantemente com você. Gente, aqui a pessoa ela é vidrada em você. Os pensamentos dessa pessoa estão totalmente focados em você. Como se a pessoa tivesse realmente, gente, que tomar alguma atitude. Que tomar algo. A pessoa ela tem, aqui ela pensa o tempo inteiro em você. Né? Aqui a pessoa fala que... Aqui é claro que a pessoa queria ter um compromisso sério com você. Que aqui é claro que os pensamentos dela é focado para isso. Tá bom? Apaixonado, quero algo sério, quero ter uma estabilidade, né? Quero fechar esse ciclo que a gente passou, quero continuar um ciclo novo. Enfim. Vamos ver outras cartas, gente? O 9 de ouros, meu Deus do céu. Gente, a pessoa, ela pensa o quanto ela era satisfeita com você. É engraçado também pensar que essa pessoa agora, né? É engraçado pensar que essa pessoa pensa... É engraçado ver que essa pessoa, ela pensa agora em empreender alguma coisa, né? Empreender em você, empreender nessa relação, né? Melhorar essa relação, porque o 9 de ouros fala muito disso, quando a pessoa aí, ela tá cuidando dela mesma, então ela pensa assim, agora tá na hora de eu cuidar dessa relação, de eu ver essa relação de uma forma diferente. Então os pensamentos da pessoa até agora, gente, estão altamente positivos. Então, estão pensando altamente positivamente sobre você, tá? Ó, Imperatriz, gente, você não sai da cabeça dessa pessoa. Você, gente, eu vou falar mulher aqui, mas você se adapta, tá? Se você for homem que estiver assistindo, você é a mulher, é a pessoa que ela admira, a pessoa que ela... O pensamento dela te admira demais, gente. Você tá o tempo inteiro na cabeça dessa pessoa. Você tá o tempo inteiro nos sentimentos dessa pessoa, né? Aqui, gente, deixa bem claro que a pessoa tem uma admiração, fala assim, meu, é demais pra mim, é muita areia pro meu caminhãozinho, vamos dar um exemplo, mas eu vou dar duas viagens, vou fazer 2 viagens. Mas, meu Deus, o pensamento da pessoa pensa em você sempre. É aquela pessoa que te admira, aquela pessoa que tem um apreço por você, é aquela pessoa que pensa demais em você. Gente, Imperatriz... Quando a pessoa vê o outro como imperatriz, pensa na outra pessoa como imperatriz, pensa como aquela pessoa ideal,
aquela pessoa que eu não gostaria que saísse da minha vida, aquela pessoa que é demais pra mim, mas eu, né, vou ali tentar. Os pensamentos da pessoa são esses, tá? Ó, 2 de copas, ah, meu Deus, né? Gente, olha, eu não sei porque que vocês não estão juntos. Lógico que a gente vai ver as outras cartas, né? Mas assim, meu, a pessoa, os pensamentos da pessoa, gente, a gente entende que os pensamentos é o mais racional, a gente, né? Porque a pessoa tende a ter o pensamento, mas assim, racionalmente essa pessoa, ela vê você como alguém para a vida dela. Gente, por mais que a situação seja ruim, os pensamentos da pessoa sempre acham que vocês vão ficar juntos, tá? Aqui, 2 de copas falam que vocês têm aqui uma ligação muito forte, né? O pensamento da pessoa deixa bem claro que vocês vão ficar juntos, que vocês vão aí passar por alguma situação, né? Por mais que a situação esteja desafiante, depois a gente vai ver as outras cartas, tá, gente? Mas aqui fala que a pessoa, ela tem certeza, ela pensa, perdão, deixa eu tomar um golinho de água aqui. Ela pensa com certeza, perdão, gente, deu uma... Fiquei tão entusiasmado com o pensamento da pessoa aqui que até engasguei. Gente do céu. Essa pessoa, ela tem certeza que vocês vão ficar juntos. Ela pensa assim, o pensamento dela é certeza. O lado racional dela fala assim, ela é a pessoa da sua vida, vocês vão ficar juntos, tá? Aqui, gente, o pensamento tá maravilhoso. Vamos ver os sentimentos, né? Que às vezes a pessoa pensa de um jeito e sente do outro. Vamos lá. Sentimentalmente, o enforcado. Gente, aqui, já nos sentimentos, a pessoa parece que tá envergonhada. Sentimentalmente, a pessoa tá se sentindo de cabeça para baixo. Sabe? Então, a gente tá tendo aqui também a pessoa pensando de um jeito e sentindo do outro, né? O enforcado, ele fala que os sentimentos dessa pessoa em relação a você estão meio parados. Então é como se aqui o pensamento dela fala assim, ó, é a pessoa pra você, é a pessoa da sua vida. Mas o enforcado vem falando que essa pessoa aqui tá envergonhada de alguma coisa, gente. Essa pessoa aqui tá se sacrificando em relação a você. Ela tá sacrificando o sentimento dela em relação a você, tá? Possa ser que aqui é um distanciamento causado por questões do destino, causado por questões da vida. É como se o enforcado estivesse falando aqui que sentimentalmente essa pessoa, ela tá tendo que se adaptar a alguma nova situação da vida dela para poder tomar uma atitude diferente. É como se aqui sentimentalmente essa pessoa acabou atando os pés pelas mãos. Fez alguma coisa, a gente vai ver nas outras cartas, mas fez alguma coisa, tomou alguma atitude que gerou para ela algum tipo de vergonha, né? Aqui vê a pessoa sofrendo, a pessoa tá sofrendo aqui sentimentalmente por você, né? Então a gente vê que o enforcado fala que a pessoa sentimentalmente tá mais devagar, porque ela tá envergonhada, ela tá sofrendo, ela tá aqui, é como se ela tiver, ela aqui, gente, ela se prendeu. Ela atou os pés e as mãos dela por alguma situação aí e ela tá arrependida, tá bom? Ó, a torre. Gente, essa pessoa ela tentou tirar você de dentro dela, mas você tá nos pensamentos dessa pessoa, né? Gente, sentimentalmente, essa pessoa ela tá tentando tirar da vida dela, tá? Não vou mentir aqui pra você, não. Mas, cara, ela não consegue, porque os pensamentos estão voltados em você. Aqui a gente tem aquela disputa entre pensamento e sentimento, né? Então, sentimentalmente, a gente vê uma pessoa que tá tentando... Gente, enforcado com torre, sentimentalmente ela tá de cabeça pra baixo e a vida dela, sentimentalmente, tá um caos. Né? Se ela tiver com outra pessoa, se essa pessoa que você mentalizou, ela não tá feliz, gente, ela tá arrependida, sentimentalmente ela não tá completa, é como aqui se ela tivesse perdido algo, né? Como se ela tivesse perdido alguma coisa, como se ela tivesse numa situação de sofrimento que ela mesma aceitou, tá? O enforcado, gente, é um sofrimento que eu me coloco, eu me aceito, eu me acomodo, eu me coloco nessa posição porque eu vou evoluir. Alguns tarôs, o enforcado, ele vem com a cabeça iluminada, ou o sol atrás simboliza que essa situação está iluminando a mente, está iluminando ali o espírito da pessoa. Com a torre ainda pode simbolizar que essa pessoa está muito chateada e muito sofrida mesmo, tá? Aqui está bem claro para mim, sentimentalmente ela está se sentindo derrotada. Então aqui, gente, os pensamentos, né, pensam em você de uma forma positiva, mas o sentimento, é aquela briga, né?
aquela briga. Gente, aqui eu tenho certeza que teve separação, teve afastamento e a pessoa tá infeliz. E muitos aqui podem estar com outra pessoa já e não tá completo com aquela pessoa, não tá 100% com aquela pessoa, tá? Gente, Rainha de Copas, ó, o sentimental dela é voltado em você. Rainha de Copas, gente. Sentimentalmente é uma pessoa também... Aqui, Rainha de Copas junto com a Torre, a gente pode simbolizar uma pessoa insegura, né? Emocionalmente. Ainda mais que tem um enforcado como carro-chefe, como energia. Uma pessoa que tem um... Ó, você vê que interessante ser o Rainha de Paus em cima e Rainha de Copas embaixo. Né? A gente tem uma pessoa que pensa de uma forma, que tem os pensamentos um pouco mais centrados, mas quando chega no lado emocional, essa pessoa é muito insegura. Essa pessoa aqui, gente, tem uma pessoa que não se sente digna de ser amado ou amada, né? Se adapta à realidade da sua vida. Né? Essa pessoa que você mentalizou pode ter bloqueios emocionais profundos por causa da Rainha de Copas junto com a Torre. Pessoas que passaram por situações aí de entrega ao outro, de se entregar ao outro e acabaram se machucando, né? Então, assim, ela se sacrifica sentimentalmente, ela tenta fugir dos sentimentos, mas os pensamentos não deixam. Nossa, aqui a gente tem uma pessoa, gente, que eu vou falar uma coisa aqui, a gente tem até alguém com amor platônico. Às vezes aqui a gente tem aquele sentimento platônico, de, tipo, né? Você vê, o pensamento da pessoa fala, ó, vocês vão ficar juntos, mas sentimentalmente até agora a gente vê essa pessoa mais fraca, né? A pessoa, ela não sabe tomar uma atitude em relação dos sentimentos dela, entendeu? Mas a Rainha de Copas deixa bem claro isso. Estrela, gente, essa pessoa está procurando cura. Muitas das pessoas que escolheram aqui a esfera de cristal, né? Muitos aqui possam ser pessoas que o parceiro, a pessoa que você mentalizou, está fazendo algum tipo de terapia, está tentando fazer algum tipo, né? Iverson, eu não vejo ele fazendo isso, mas assim, os sentimentos dessa pessoa precisam de cura. A carta da estrela, gente, é uma carta de cura, é uma carta de bálsamo. A estrela, gente, é uma carta que ela, geralmente, em alguns tarôs, ela está sem roupa. O que ela quer dizer? O despojamento. Largar a roupa velha, deixar o passado para trás. Então, a gente entende aqui uma pessoa que, sentimentalmente, ela é até mais... De verdade, gente, a estrela fala muito da inocência, da pureza. Então, a gente tem uma pessoa aqui que é mais... Os sentimentos dela são mais puros. São mais inocentes, realmente, né? Só que essa pessoa, geralmente, ela acaba aí atando os pés pelas mãos. Muito provável que essa pessoa já teve algumas relações aí que machucou demais. A torre aqui, gente, a torre tá claro com enforcado, né? Então, mas essa estrela aqui no meio fala que essa pessoa tá sentimentalmente buscando cura, buscando renovação, se despojar de alguma coisa, deixar o passado para trás, vestir uma roupa nova, né? Gosto muito da carta da estrela quando ela sai em sentimento em qualquer situação, porque ela fala de cura, que aquela situação vai ser curada. Basta a pessoa, né, poder também se permitir a isso, né, gente? Porque a cura ocorre quando eu me permito, né? Vamos ver outra cartinha aqui? Ó, enforcado de novo. Gente do céu. Olha, essa pessoa tá sofrendo, gente. Os sentimentos dela tá sofrido, viu? O que você fez pra essa pessoa, hein? Fala a verdade, o que você fez pra essa pessoa? Gente, virou a vida da pessoa de cabeça. Sentimentalmente, ela tá de cabeça para baixo. Nitidamente, ela está de cabeça para baixo. A pessoa não consegue... Gente, aqui dá um pouco de situação de preocupante, porque a pessoa não está conseguindo ser mais otimista. Por mais que seja a carta do otimismo, mas nós temos duas cartas do pessimismo aqui, de olhar as coisas de cabeça para baixo, e a carta do pessimismo total do ciclo de Saturno, que é a Dona Torre, né? Aqui, sentimentalmente, a pessoa está bem pessimista. Enquanto os pensamentos dela estão tentando ir para uma razão, né? A gente vai acabar ficando junto, nós temos a chance de se unir. Os sentimentos da pessoa estão colocando ela muito para baixo, né? A gente vê uma pessoa que sentimentalmente é muito confusa. Ela tenta entender as coisas, ó, a estrela, ela tenta entender as coisas, ela tenta ver esperança, ela tenta ver otimismo, mas, cara, ela chega ali e não dá, né? Vamos ver a última carta, o julgamento. Olha que bom, né? Porque o julgamento também é uma carta que fala de ressignificação. O julgamento fala que sentimentalmente ela quer se reconciliar com você, tá? O julgamento, gente, em alguns tarôs e nesse tarô também, todas as fadas que estavam, né, mortas, o anjo, ele toca a trombeta e levanta. Então é como se a pessoa também fosse chamada a viver uma nova situação. Então, sentimentalmente, essa pessoa sabe que ela precisa sair dessa situação. Né? Aqui é muito claro também, porque temos uma estrela que fala de cura, então a pessoa aqui, gente, ela sabe
que sentimentalmente ela precisa se curar. E o julgamento vem falando que sentimentalmente a pessoa vai ter uma nova ressignificação na vida, vai ter um novo chamado, né? Então a gente entende aqui que ela vai conseguir se reconciliar com ela mesma também, né? Porque o julgamento fala muito dessa questão. Também é uma carta de cura, ele fala muito dessa questão da pessoa ressignificar a vida, né? O julgamento é uma carta de ressurreição, então a gente entende muito que a pessoa vai conseguir aí olhar os sentimentos dela de uma forma muito mais clara. Ela ainda está nesse período mais aí confuso, mas aqui ele fecha com o julgamento dizendo bem claro que a pessoa ela vai conseguir sim ressignificar a vida dela, né? Ressuscitar, né? Né? Trazer aí renovação para a vida dela, tá bom? Agora vamos ver as atitudes dessa pessoa em relação a você. Será que essa pessoa toma uma atitude ou fica na mesma, né? Vamos ver o arcano maior que seu. Carta da estrela também, olha que interessante. Gente, a pessoa vai te buscar primeiro como uma amizade, tá? Muitos aqui, já vou deixar bem claro. Pode ser que algumas das pessoas aqui, em questão de atitude, até venha com uma amizade colorida. Vamos só ficar, vamos, né? Vamos, deixa eu me curar primeiro, deixa eu me entender primeiro, né? A carta da estrela fala muito disso, ó. Da pessoa vindo buscando você, seja através de amizade colorida, uma situação aí onde a pessoa vem mesmo, né? Porque ela, gente, a estrela é o despojamento, né? Aquela carta que a pessoa, vou deixar para trás, gente, olha o barulho da moto. Deixa eu passar. Vou deixar para trás aqui, mas eu vou conseguir, né, me entender com essa pessoa. Então a estrela, mas aqui, gente, as atitudes dela, você vê interessante, né? Os pensamentos estão positivos, os sentimentos estão confusos, mas primeiro a gente começa com uma carta positiva como atitude. Então a pessoa tem esperança, tá? Em tomar uma atitude em relação a você. O eremita, gente, a pessoa vem com mais sabedoria. A pessoa vem com mais, ela vem mais madura. Então eu acredito realmente que a pessoa vai ressignificar os sentimentos, vai conseguir mudar os sentimentos, vai conseguir trazer coisas novas para você. O eremita fala muito bem disso, que essa pessoa, ela toma uma atitude aqui, né? Então, ela sai do afastamento, porque a estrela deixa bem claro isso, a pessoa te buscando. Mas, gente, tem que entender que a pessoa te busca como uma amizade colorida primeiro. Não vem pensando em você. Por mais que aqui no pensamento ela quer amor, ela tá pensando em te propor, possa ser que essa pessoa não consiga colocar isso já de imediato, tá? Porque o eremita também é uma carta de lentidão, onde a pessoa ela vai tomar as atitudes de uma forma mais calma, mais tranquila, não vai tomar uma atitude sem pensar, tá bom? O mundo de novo, ai que delícia, gente, aqui fechamento de ciclo ruim para ciclo novo, né? O mundo deixa bem claro que a pessoa vai vir mudada, hein? Eita, que delícia, a pessoa vem mudada, vem com os pensamentos mais maduros. Mas vem mudado, vem tão bom, você tá falando que vem bom, mas a pessoa quer amizade colorida. Gente, entenda que a pessoa está num processo de cura, entendeu? Eu não quero mais. Aí é uma escolha sua, né, meu amor? Aí você não é obrigado ou obrigada, né? O tarô, ele só nos dá uma orientação, né? Você não é obrigado a estar com uma pessoa que você não quer que seja do seu jeito. Então, mas assim, gente, a pessoa ela vai propor sim, ela vai propor coisas novas, ela vai trazer coisas novas para você. O eremita fala que todo esse processo... Gente, lembra que o enforcado é um sacrifício para amadurecer, é um sacrifício para evoluir. E a pessoa vai conseguir, porque tem um eremita aqui falando disso, entendeu? Eremita, estrela, mundo. Gente, as atitudes dessa pessoa tá muito focada em você, tá? Tá muito focada em você, ela tá tentando amadurecer por sua causa, tá bom? Vamos ver outra carta aqui. Gente, só seu arcano maior nessa linha de baixo, hein? Das 78 cartas aqui, ó, já seu uma, duas... Aqui a gente sabia que era arcano maior, mas seu 3 cartas de arcano maior. Então aqui a gente fala que a gente presta mais atenção dos arcanos maiores. Sai, né, com frequência, porque deixa bem claro que é uma situação que a pessoa está pensando muito. Gente, a carta da força, a pessoa ainda está se segurando em relação a você. Só que essa força dela, esse segurar, cai por terra, né? Ela vem com você mais calma, mais tranquila. Então, por isso, gente, que a pessoa não vai, né, assim, já de começo te propor nada, né? Apesar que ela está pensando nisso, ela vai vir para conversar mesmo, para você se ajeitar. A carta da força também é uma carta que fala assim, usar a força, mas não a força bruta, aquela força amorosa. A força é uma carta de estratégia, uma carta de tranquilidade, uma carta de paciência, é uma carta de calma. Então, a gente também pode falar uma coisa, não cobra da pessoa. Se você não quiser, não cobra da pessoa. Deixa a pessoa... pessoal, eu vou ver até onde vai dar. Veja até onde vai dar, tá?
Porque a gente vai ver, lógico, nos outros tarôs, mas aqui a tendência, gente, pelo menos está positiva até agora em relação das atitudes da pessoa. Até porque os pensamentos dela estão voltados. Gente, vocês fecharam com 2 de copas, né? Aqui é fato que a pessoa quer alguma coisa com você séria. Só que sentimentalmente ela tá passando por uma recuperação, né? Ó, 3 de ouros, a pessoa vindo aqui trazendo, né? Geralmente o 3 de ouros, a gente fala de grupo, né? Ele fala de... Também é uma carta de planejamento, mas aqui a pessoa está trazendo algo mais, né? O 3 de ouros é quando a gente tem que mostrar, a gente participa de um grupo, a gente faz parte de um grupo, né? A gente já não está mais, não depende mais da gente, a gente vai trazer para outra pessoa. Então as atitudes dessa pessoa, né? Eu vejo aqui também uma pessoa que foi impulsionada através, talvez por um amigo, ou por um familiar, ou por alguém, vai lá, conversa com ela ou com ele, né? O 3 de ouros é muito nessa questão de planejamento, mas um planejamento certeiro, né? Porque o 3 de ouros, ele quer estabilidade, ele quer trazer algo novo, ele quer estabilizar, né? Porque ele está trabalhando para isso, ele está mostrando o seu trabalho, ele está mostrando aquilo que ele fez para uma outra pessoa, né? Então aqui as atitudes dele é como se ele também quisesse que você admirasse ele, ou que você reconhecesse nele que ele está mudando por sua causa, né? Então é interessante notar, gente, que essa pessoa está fazendo essa mudança por você. Ah, e você não pode ter essa responsabilidade. Eu sei, mas eu estou te dizendo o que o tarot está falando, tá? Eu sei que né, é ruim, né, jogar nas costas da gente, mas aqui tá deixando bem claro, tá bom, gente? A pessoa tá mudando por você. Gente, vocês fecham com 9 de paus, essa pessoa não desiste. As atitudes dessa pessoa não é desistir, né? O 9 de paus é aquela carta que a pessoa, ela tá ali, ela já pregou, fincou as 8 madeiras no chão, tá segurando mais uma porque ela tá ali, né, teimosa ainda. Ela falou assim, não, eu vou ficar aqui, eu vou me apoiar, não vou desistir. O 9 de paus é a carta do esforço. Então a gente vê, gente, que é um esforço tremendo para essa pessoa também, né? Para ela vir até você, né? Tá ocorrendo um esforço louvável. Vamos dizer aqui, gente, que realmente é um esforço louvável. Essa pessoa, ela vai mudar. Essa pessoa, ela vai tomar atitudes em relação a você. Também é preciso você ter calma. Gente, calma. Não adianta você impor para a pessoa. Eu, pessoal, não quero que se não for do meu jeito. Gente, daí tudo bem, é uma escolha sua, né? Mas eu tô dizendo para você, se você permitir, né, que essa pessoa avance conforme ela tá, você vai ter um resultado muito positivo em relação a isso, tá? Então vale a pena sim dar a chance para essa pessoa. Mas lembrando que o tarô nos mostra, nos aponta o caminho, mas quem decide no final realmente é você. Vamos ver mais informação no baralho cigano, gente? Ai, 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 quanto detalhe, hein? Gente, quanto detalhe, vamos lá. Ó, carta da chave, a pessoa vindo, os pensamentos da pessoa para trazer solução, já pensando em solução para você. Trazer solução, trazer algo diferente para você, já solucionar alguma coisa, tá? As soluções sendo apresentadas, então ela está pensando em trazer soluções. Ó, a carta do trevo para quem está aí separado, em reconciliação, em voltar, né? Tá, o 2 de copas está ali, tá bem claro, imperatriz, né? Pensando em voltar com você. A árvore, gente, pensamentos profundos, né? Nossa, que legal, gente. Pensamento da pessoa, assim, gente, tá muito bom. Em relação a você, tá bom não, Iverson? Pelo amor de Deus, tá ótimo, né? Muito ótimo mesmo. Então os pensamentos estão positivos, tá? Sentimentalmente, o baralho cigano, o ratinho, ó, tá vendo? Sentimentalmente essa pessoa tá complicada, gente. Olha, rato, foice, montanha. Gente, é como se a pessoa tivesse aí tendo que transformar a vida dela, né? Essa pessoa... Gente, é muito engraçado notar também que... Sabe o que acontece aqui? Veio agora isso na minha cabeça, né? Diante dessas cartas. Essa pessoa não esperava se apaixonar por você, viu? Nossa, aqui a gente vê pessoa que sentimentalmente não imaginou que ia se apaixonar tão profundamente assim. E tem medo, né? Rato, medo, foice, eu quero me afastar, né? Sentimentalmente eu estou girando esses obstáculos. Aqui, gente, a gente tem pessoas que se apegaram profundamente, não estavam esperando isso. Então é como se sentimentalmente a pessoa estivesse lutando, tentando trazer força, né? Tentando se sentir estabilizada, mas virou a cabeça para baixo, gente. Sentimentalmente, a pessoa aqui não achou que ia chegar a tanto, tá? Vamos ver as atitudes, passos, a pessoa vai te mandar mensagem, vai entrar em contato com você, para quem estiver afastado. Cachorro, gente. Cachorro é assim, né? Como eu sempre falo, gente. O arquétipo do cachorro é assim. A pessoa, você deixa o portão aberto. O cachorro sai para a rua, ele não volta? Mesmo no interior é assim, né? Onde morava no Paraná, às vezes a gente ia o cachorrinho e voltava. E é assim. Então, a pessoa, as atitudes dela, ela vai se mostrar mais leal,
ela vai se mostrar mais preparada. Você vê que engraçado, eu falei de amizade, a pessoa ela vai porque o cachorro também pode simbolizar amizade. Então, no começo, gente, a pessoa pode vir como amigo. Uma amizade colorida, tá bom? Mas aí vai da sua escolha, tá? E para finalizar, a carta da cruz, gente, aqui, a cruz simboliza sofrimento, depois vitória depois do sofrimento. Então a gente entende também aqui um fechamento de ciclo, porque como é a última carta do baralho cigano, ela fala que o sofrimento está chegando a um fim. Então essa pessoa ela sai da atitude de estar sozinho, de estar carente, e vem aí trazendo coisas novas e vitória para vocês, tá bom? Então é só aguardar. Gente, ó, fim de fardo, hein? Vamos pensar positivo. Vamos ver a mensagem? A roda, nossa, igualzinho do montinho número 1. Que interessante, né? Mudanças estão à vista e a vida é cíclica. A roda da fortuna simboliza os altos e baixos, inevitáveis do destino. Abrace as transformações e adapte-se ao fluxo da vida. A sorte pode estar a seu favor, mas é preciso aproveitar as oportunidades. Confie no universo, olha só, e em sua capacidade de renascer. Tudo que sobe desce e o que desce sobe novamente. Esteja preparado para o inesperado. Gente, aqui a gente vê que vai ser algo também inesperado, né? A pessoa chega pra você e você fala, ai, 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 agora. Tá bom, meus amores? Esse foi pra quem escolheu a esfera de cristal. Gente, esse aqui tá um babado, né? A pessoa falou assim, eu não vou me apaixonar, mas acabou se entregando. E sentimentalmente ela não sabe o que fazer com isso. Interessante, né? Meu Deus, talvez ela fala assim, vamos ser amigo colorido, porque eu me protejo mais. A gente não vai... Vixe! Aqui, gente, é ficar junto. Aqui, se você se permitir, vocês vão ficar juntos, tá bom? Meus amores, esse foi a esfera de cristal. Se você gostou, coloca lá embaixo. Eu aceito, eu manifesto, eu agradeço. Porque aqui o montinho da esfera de cristal tá maravilhoso, hein? Nossa Senhora! E mais uma vez eu quero te convidar a seguir a minha página. Compartilhe este vídeo, salve este vídeo. Acione o sininho, porque assim automaticamente tudo que eu postar o YouTube vai falar pra você. Quero lembrar que embaixo do vídeo, na descrição do vídeo, eu deixo meus links para você marcar uma consulta em particular comigo, para você adquirir o meu e-book de feitiços de pombagira, salmos no Voodoo, salmos de amor para o Voodoo, salmos de bênção e maldição, né? Eu faço live toda terça e quinta no TikTok, das 22 até a meia-noite, então você é bem-vindo aí lá. É Iverson Kamadeva, tanto no Instagram quanto no TikTok, é Iverson Kamadeva. Só me seguir que você vai sempre estar lá. E também, gente, aí no meu perfil, né, no link, tem o curso de angelologia, curso de bruxaria e tem o grupo do WhatsApp, se você quer participar, porque lá no WhatsApp, no grupo, eu sempre coloco os vídeos, sempre deixo assim, algum recado de algo que eu vou fazer, tá bom? Gente, quero agradecer mais uma vez, um grande, grande beijo pra você, axé grande, nos vemos nos próximos vídeos, tchau, tchau!